Olá, sejam todos novamente bem-vindos a mais uma aula do professor Alan. E hoje estamos aí com a parte de gestão da manutenção, a nossa web aula de dúvida, né? Onde eu vou estar tirando dúvidas dos alunos, tá explicando novamente a situação de aprendizagem, o fórum e passando parte do conteúdo para vocês. Vamos aguardar alguns minutinhos para estar iniciando as nossas atividades. Novamente, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Alan.
Aqui, pessoal, sem mais demoras, então vamos dar continuidade aí às nossas atividades. Então, verificando aqui, ó. Até o presente momento, ninguém viu atividades. Professor Alain informa que não deixe para o último momento para enviar atividades, que às vezes aí você se complica. Nós temos duas atividades e o fórum, né? Então, aqui também verificando o fórum. Até então, ninguém deixou sua opinião no fórum e não participar também das atividades. Pessoal, essa UC está praticamente sendo encerrada, então envie essa atividade para o professor Alain realizar a correção, certo? E participe também do fórum, deixando sua opinião. É um fórum de discussão avaliativa, vale nota. Ok? Então faça sua pesquisa aí, né? No livro didático, na internet. Depois, diga aí que, como um supervisor, o chefe de manutenção, né? Pode equilibrar o papel entre, né? Incentivador e líder, né? Ao mesmo tempo, e avaliador sem perder a confiança e a autoridade em relação aos seus liderados. Então, por exemplo, eu trabalhei como chefe de manutenção e tinha diversas equipes chamadas manutenção, onde cada manutenção era responsável por sua loja, que no caso era fast food. E aí, cada manutenção teria que manter aquela loja, verificando a parte de chapa, circuitos elétricos, às vezes parte hidráulica, motores de acionamentos, sistema de refrigeração, carga no gás, câmara fria e assim sucessivamente. E aí eu tentava dar um feedback positivo, conversava com a equipe, que a gente tinha uma meta, definir uma meta clara, né, e objetiva, que essa ordem não vinha de mim, mas vinha direto de Brasília, e tínhamos que atingir essa meta. Atingindo a meta, teria um prêmio aí entre a equipe, e assim sucessivamente. O professor Alain vai dar algumas dicas para vocês como podem participar aí do fórum, deixando a sua opinião. Se imagine que você passou no processo seletivo e agora você é chefe de manutenção e vai comandar aí, por exemplo, 9 equipes, ok? Certinho? Para isso, o professor Alain preparou aqui uma mega aula sobre manutenção, onde nós temos aí a parte da gestão de manutenção preventiva, corretiva e preditiva, ok? Essa parte é onde que nós chamamos de gestão da manutenção. Na gestão da manutenção, você consegue verificar aí esses dados, como nós falamos que é essencial, né, para garantir a confiabilidade e o bom desempenho dos equipamentos e máquinas industriais. Descubra como otimizar os seus processos através desse tipo de manutenção. E aí, praticamente, então, nós temos a manutenção corretiva, mas você tem seu celular. Aí você pega, o celular caiu no chão, quebrou a tela, e aí você não pode ficar sem celular. Aí você vai lá, leva na loja específica aí para realizar a troca da tela do celular. Você vai pagar aproximadamente uns R$ 300, por exemplo. Se for um iPhone é mais caro, né? Aproximadamente uns R$ 700. E aí é o detalhe que nós chamamos de tipo de manutenção corretiva. Quebrou, você tem que ir lá verificar a falha, né? Depois resolver esse problema e antes de colocar esse celular, que é o caso em funcionamento, tem que fazer alguns pré-testes, né? Agora vamos partir para a manutenção preventiva. Vamos dizer que você está no período de férias, vai viajar. Vai viajar de carro ou de moto?
For viajar de carro, aí nós verificamos alinhamento, balanceamento do carro, verifica o óleo do carro, óleo de freio, verificamos se o step está ok, se os pneus estão ok, certo? Ou seja, você faz uma prevenção, ok? Para realizar essa viagem. Pode chegar a dar o defeito, mas você está, né, com um sistema de manutenção preventiva em dia. Por exemplo, quando furar o pneu, você tem ali o step disponível para você, ok? Agora vamos dizer que ainda dá um problema mais sério no seu carro, que ele vai ficar parado. Nesse caso, você fechou o seguro. Aí o seguro do seu carro, vamos dizer que cobra aí 400, 500 quilômetros, aí vai levar o seu carro para manutenção e ainda tem disponível táxi aí para você e para sua família ou as pessoas que estão no carro. Esse é um sistema de manutenção preventiva. Você verificou antes de viajar o pneu do carro, seguro está em dia, alinhamento, troca de óleo e assim sucessivamente. E temos também a manutenção preditiva. Então, essa manutenção preditiva, imagina que você vai no médico, aí ele verifica a sua pressão, verifica seu batimento cardíaco, além de verificar sua pressão, seu batimento cardíaco, ele vai fazer uma medição de temperatura. Ele fez diversas medições em você, dizendo que, por exemplo, você tem que controlar aí, né, seus alimentos para ter aí um bom funcionamento do seu organismo, né? Ok? No caso da indústria, o que que nós fazemos? Nós temos sensores de temperatura que verificam a vibração do motor, temperatura do motor, ok? Posicionamento do motor. Redutor também, da mesma forma, verifica posicionamento, verifica vibração, né, do motor, do redutor, em questão de uma possível manutenção preventiva para evitar a quebra, que no caso seria a manutenção corretiva. Então, temos basicamente manutenção preventiva, corretiva e preditiva, e juntando esses três tipos de manutenção, nós falamos que temos a engenharia de manutenção. Essa engenharia de manutenção ela é responsável em pegar essas três manutenções, né? Realizar aí o detalhe levantamento das informações para uma eficiência melhor da manutenção. Juntamente com o pessoal dessas manutenções, nós temos o PCM, é um programa de controle de manutenção, né? Tem gente que chama de PCM, TCM, varia de empresa para empresa. Onde você tem um controle de manutenção, certo? Chegando ao final do mês, você pode ter alguma melhoria, né, em máquina e equipamento, ou alguma sugestão aí de melhoria. Por exemplo, vamos dizer que a máquina quebrou. Aí você vai lá realizar a manutenção, a operadora anota lá, ó, parada mecânica, parada elétrica, certo? Ou seja, significa o seguinte, que no momento que aquela máquina parou, está sendo contado minuto a minuto, onde a culpa não é do operador, e sim do pessoal da manutenção elétrica, mecânica, automação, né? Por isso que geralmente esse pessoal, eles são bastante eficientes. Quando tem a quebra do equipamento, eles tentam resolver no tempo mais ágil possível, ok? Tanto pessoal de elétrica, mecânica, pessoal da automação, que cada minuto ali, ele é crucial para a produção industrial, ok? E aí vamos passar aí, né, um vídeo explicativo desses três tipos, né? Os três principais tipos de manutenção, ok? Não tem café. Será que compro no Mercado Livre ou vou até o supermercado? Olá,
Hoje vamos explorar o fascinante mundo da manutenção. Você já precisou utilizar alguma coisa que não funcionou como deveria? Bem, existem 3 tipos de manutenção que poderiam te ajudar. Vamos embarcar junto nessa jornada de descoberta e aprender um pouco mais? Vem comigo! Sou Roberto Moss, embaixador do Senai Play na área da mecânica e usinagem. E estou aqui para guiá-lo nessa jornada pelo universo da manutenção. Vamos explorar juntos os 3 tipos de manutenção e entender a importância delas para que tudo funcione como deveria. Preparados? Vamos lá! Imagine que você está utilizando seu celular e de repente a tela se quebra. Frustrante, né? Nesse caso, você precisaria recorrer à manutenção corretiva, pois ela acontece depois que um defeito já aconteceu e precisa ser reparado. Numa situação dessas, você vai pegar seu aparelho, levar até uma assistência técnica e lá os profissionais vão fazer a troca da tela. A manutenção corretiva é isso: consertar algo que já está danificado. Esse tipo de manutenção é mais utilizado quando falhas inesperadas acontecem. Ou também quando alguma coisa não é lá tão importante assim. Por exemplo, em casa ninguém troca a lâmpada antes que ela se queime, não é mesmo? Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Imagine que você tem um carro e deseja dirigir por aí tranquilo, sem nenhuma preocupação. Nesse caso, você vai precisar da manutenção preventiva. Você vai precisar levar seu carro a uma oficina mecânica para que eles façam as revisões regulares, troquem óleo, verifiquem pneus, freios e outros componentes importantes do seu veículo. A manutenção preventiva ajuda a prevenir problemas antes mesmo que eles aconteçam, garantindo o correto funcionamento. Para isso, os fabricantes já calculam a vida útil, que é uma espécie de data de validade que ajuda a saber a partir de quando uma peça ou componente pode sofrer alguma falha. E assim, podemos trocar antes que essa falha aconteça. A vida útil é baseada em períodos, e os mais comuns são o tempo, podem ser dias, meses, anos, pode ser também baseado em horas de uso, número de peças produzidas, ciclos de funcionamento. Entendeu a ideia, né? Agora vamos pensar um pouco na sua saúde. Imagina que você utiliza um daqueles relógios inteligentes para monitorar os batimentos do seu coração. Com base nos dados coletados, o relógio consegue identificar um padrão. E caso encontre algo fora do normal, vai te avisar para que você consiga cuidar da sua saúde antes que algo grave aconteça. Isso é manutenção preditiva, antecipando possíveis problemas antes que se tornem mais sérios. Isso também é muito utilizado na indústria. Com o auxílio da tecnologia, é possível monitorar os dados dos equipamentos mais importantes para garantir que tudo funcione conforme os padrões de qualidade. E assim, exploramos os 3 principais tipos de manutenção. A corretiva, que é quando algo já está danificado e precisa ser reparado. A preventiva, que evita problemas futuros. E a preditiva, que nos permite antecipar possíveis falhas antes que se tornem problemas sérios. Gostou dessa jornada pelo universo da manutenção? Então, o pessoal lá, né, passou parte aí dos tipos de manutenção. E aí nós temos aqui, por exemplo, aí, que nós chamamos aí, né, da manutenção corretiva, preventiva, preditiva, né?
e a engenharia da manutenção, como eu falei para vocês, com o objetivo geral aí de planejar, organizar e controlar, né, todas as atividades relacionadas à manutenção de máquinas e equipamentos industriais. Essa é a parte que falamos sobre a importância da manutenção. Na indústria, nós temos o foco de trabalhar com aumento da produtividade, redução aí de custos, né, na parte da manutenção e segurança no trabalho, que envolve os funcionários que têm que trabalhar tanto com equipamentos de proteção individual, com equipamentos de proteção coletiva, para evitar acidentes aí, né, durante aí o seu trabalho. Neste caso aqui, uma manutenção adequada garante um ambiente de trabalho seguro e protege os colaboradores de acidentes. A manutenção preditiva e preventiva, como foi citado para vocês, evita problemas graves e reduz gastos com reparos corretivos. Nós falamos que a gestão eficiente, pessoal, consegue trabalhar com esses tipos de manutenção, né, para evitar aí a quebra repentina, que seria a nossa manutenção corretiva. Os principais objetivos aí da nossa manutenção, que envolve a gestão da manutenção, é maximizar a disponibilidade de máquinas e equipamentos. Então, você imagina que na produção industrial nós temos a matéria-prima, que é a extração da matéria-prima, temos a embaladora, temos a injetora, temos aí diversas máquinas e equipamentos, temos a datadora. São diversas máquinas e equipamentos que têm que estar em pleno funcionamento, ok? Ou seja, a manutenção tem que prolongar a vida útil dessas máquinas e equipamentos, pois os funcionários que trabalham com auxiliar de produção, que auxiliam toda essa produção, não conseguem colocar a produção em andamento se a máquina estiver quebrada. Se tiver uma parada mecânica, se tiver uma parada elétrica, se tiver uma parada na parte de automação industrial, não vai produzir o produto. E às vezes, quando a máquina está parada, o prejuízo é bastante elevado, porque às vezes são 180 saquinhos por minuto. 180 produtos por minuto. Vamos dizer que cada produto custa R$ 2,50. Ok? Então, por isso, devemos verificar aí e assegurar aí, né, que essas máquinas e equipamentos estejam em pleno funcionamento. Ok, pessoal? O bom chefe é aquele que gosta de ver os profissionais da mecânica, da elétrica, da automação parados lá na oficina. Por quê? Significa que as linhas de produção estão em pleno funcionamento, porque o bom chefe de manutenção sabe que quando você trabalha com 12 linhas de produção, por exemplo, em cada linha de produção, pessoal, tem o líder da produção, entendeu? O chefe da produção, que vai fazer o seguinte: quando pegar e quebrar o equipamento, ele tem que bater uma meta. Você imagina que esses profissionais que eu te falei, eles têm que bater uma meta diária, mensal, né? Ou semanal, mensal e anual, que é o que nós chamamos de PPP, né? Que é um prêmio de promoção da produção industrial aí, né? Então, significa o seguinte: quando a máquina para, esses profissionais eles ficam preocupados em colocar a máquina em pleno funcionamento. Por isso que eles já vão atrás do pessoal da mecânica, da elétrica, da automação, para resolver o problema da máquina quebrada. E tem que resolver esse problema o mais rápido possível. Ok, pessoal? Então, neste caso, a manutenção, os principais objetivos é maximizar a disponibilidade das máquinas e equipamentos, otimizar os custos, né, e prolongar a vida útil dessa máquina e equipamento.
Isso você consegue tranquilamente utilizando a manutenção preventiva, preditiva e no caso, a última é a corretiva. Corretiva quebrou, você tem que ir lá arrumar. Entendeu? Praticamente é assim. Corretiva quebrou, você tem que ir lá arrumar. E às vezes o grande problema é que não tem a peça, o equipamento, você realizar a troca. Como não tem a peça e o equipamento, você realizar a troca, você tem que dar um jeito de colocar aquela máquina para funcionar. Ou fazendo um método, um procedimento aí que não seja gambiarra, para colocar essa máquina e equipamento para funcionar. Ok? Então, nesse caso aqui, utilizando estratégias na parte de gestão de manutenção, nós temos que chamar de MCC. O pessoal pergunta para você, você ouviu falar de MCC na manutenção? Aí você falar sim. É uma manutenção centrada em confiabilidade aí, né? Onde tem uma abordagem proativa que visa identificar as falhas mais críticas e desenvolver estratégias para sua prevenção. Nós temos também a MBC. O que é a MBC, né? Que é baseada na condição aí da manutenção, né? Certo? Ou seja, ações de manutenção que são programadas com base em monitoramento das condições físicas e desempenho dos equipamentos, ok? E aí, no caso que eu falei para vocês, nós temos aí a TPM, TCM, tem várias aí indústrias, né, que trabalham com várias siglas, mas com o mesmo objetivo. Envolve toda a organização para aperfeiçoar a eficiência, o desempenho e a confiabilidade dos processos produtivos e industriais. Esse pessoal, você imagina que tem uma sala reservada, cheia de computador, cheia de planilha, cheia de anotações, onde eles são responsáveis aí e fazer a verificação da indústria aí, das máquinas e equipamentos que não, produtos que não podem faltar para o bom funcionamento dessas máquinas. Sensores, motores, óleo lubrificante, né? Graxa, são diversos produtos, né? Que quando o pessoal da manutenção precisar, ou o pessoal da produção precisar, está ali disponível, certo? Para estar realizando a manutenção. Mas vamos supor que também tem que fazer a compra. Tem que, às vezes, o pessoal na indústria trabalha dessa forma. Você imagina que tem uma máquina e equipamento, vamos dizer que é a parte de refrigeração, que os profissionais internamente lá não podem parar para realizar esse tipo de manutenção. Aí o que faz? O pessoal da TPM, eles pegam, entram em contato com a prestadora de serviço, a prestadora de serviço vai lá para realizar esse serviço e geralmente é tudo burocrático, viu? Quando você trabalha com indústria, você imagina que às vezes tem sistema de licitação, às vezes a empresa vai realizar o pagamento com 120 dias, né? É toda burocrática em indústria, não vai achando que é fácil assim, não. Eu trabalhei 5 anos na indústria, ok? Então não é fácil assim, não. Você tem que ter um bom know-how aí, né, da sua empresa para estar se inserindo aí nesse mercado, ou participar de licitação, ou indicação, e assim sucessivamente. Quando você estiver lá, né, às vezes o próprio pessoal da TCM, da TPM, vai estar indicando vocês aí para estar realizando esse tipo de manutenção. E aí nós temos na parte da gestão de manutenção o que nós chamamos de indicadores de desempenho, né? Dessa parte da manutenção. Por exemplo, nós chamamos de MTTR. Você imagina aí que tem um profissional na empresa que ele vai ser responsável por fazer as anotações de cada funcionário, de cada equipe, um tempo médio de reparo, que mede quanto tempo leva para reparar um equipamento após a falha. Então, você imagina que o professor Alan tinha um carrinho, né, cheio de ferramentas, e aí a gente pegava e levava esse carrinho até a máquina, aí a moça lá anotava, parada elétrica.
aí essa parada elétrica, verificava aí quanto tempo que eu demorei para trocar um sensor, certo? Quanto tempo que eu demorei para trocar um mordente, que é um alicate lá. Quanto tempo que eu demorei para dar manutenção na fotocélula. E assim sucessivamente, ok? No final do mês, pegava e fazia a verificação de quanto tempo que eu demorei para realizar a manutenção nas máquinas e equipamentos. Que envolve a parte que nós chamamos de MTBF, que é o tempo médio entre falhas, que determina a média de tempo entre duas falhas consecutivas. E nós temos o OEE, que é eficiência global do equipamento, que avalia o quanto o equipamento é eficiente em relação ao ideal. Ferramentas e técnicas de manutenção. Nós temos que nós chamamos aí, como se fosse uma APR, que é a análise de risco, que identifica, né, os riscos associados à atividade de manutenção ao uso dos equipamentos. Lembrando que todos os funcionários têm que trabalhar aí com os equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, fazer o preenchimento da APR, ok? Onde o próprio profissional da segurança, né, de cada empresa acompanha de perto aí esse tipo de realização da manutenção. Geralmente, pessoal, quando a gente está na indústria, para mexer na máquina, equipamento, a gente primeiro verifica aí com o profissional da segurança e temos uma permissão do trabalho. Aí você anota lá uma permissão do trabalho, aí ele vai autorizar você mexer na máquina e equipamento com segurança. Como assim, pessoal? Então, por exemplo, você mexer naquela máquina e equipamento, você tem que estar de capacete, tem que estar de óculos, né? Você tem que utilizar luvas de proteção, tem que utilizar botas sem biqueira de aço, ok? Além disso, você tem que utilizar os equipamentos de proteção coletiva, como em volta da máquina colocar cone, fita zebrada, né? Fita laranja, porque vira e mexe tem uns curiosos, né? Que vai mexer. Então tem que fazer essa verificação tanto da gestão dos ativos, a manutenção centrada na confiabilidade, que eu já falei para vocês, né? E aí, em questão do fórum, que, por exemplo, você está trabalhando como chefe de manutenção. Você tem que incentivar e avaliar ao mesmo tempo. Então, você tem que ter, como eu já descrevi, né, falando para vocês, você tem que ter uma comunicação clara e transparente com todos os seus manutenção. Estabelecer metas claras, né, e principalmente dizer que não é você que está solicitando isso, é seu chefe, ok? Para o bom andamento aí da profissão, né, do trabalho, a gente tem que bater meta, ok? Como chefe de manutenção, você deve fazer um reconhecimento e um incentivo. Você tem que celebrar aí conquista e reconhecer o bom desempenho de cada funcionário seu. Fazer um feedback construtivo, desenvolvimento contínuo, ou seja, você tem que promover aí, promova o desenvolvimento profissional, oferecendo aí oportunidade de curso de NR10, NR35, certo? Curso aí do bom desenvolvimento do trabalho, organização do trabalho, curso de NR33, né? E trabalho com a garantia de avaliações claras e justas, ok? Na parte do autoconhecimento, esteja ciente, né, das suas próprias tendências de liderança e de como elas impactam a equipe. Esteja aberto a feedback, né? Mostre aí que está aberto ao feedback da equipe. Adaptação ao contexto, reconheça que diferentes situações podem exigir diferentes abordagens e promova o trabalho em equipe, incentive a colaboração e a troca de ideias entre os membros da equipe. Na nossa atividade 1, como foi demonstrado lá na situação de aprendizagem, que eu fiz aí o vídeo, tá?
que você tem que fazer? Você tem que fazer uma relação de profissionais, certo? Que podem trabalhar aí, por exemplo, na subestação. Essa relação você vai encontrar na sua sala de aula. Deixa eu entrar aqui, tá? Que eu faço aqui direto na sala mesmo, né? Então, ampliando aqui para vocês, ó. Nós temos aqui uma lista de funcionários, tá vendo? Aí você vai clicar aqui na lista de funcionários, vai abrir para você. E aí nós temos aqui, por exemplo, aí, ó, a lista de funcionários. A lista de funcionários fala dos funcionários que estão disponíveis para trabalhar ou no turno A, turno B, turno C, que tem um custo de NR 33, tem um custo de NR 10, que tem um custo de CEP. Por exemplo, os profissionais que vão trabalhar na parte de manutenção na subestação, eles têm que ter o custo de NR10 e CEP. Por exemplo, aqui o Alex Almeida, ele tem aí, né, certo? O custo de NR10 e CEP. E estuda administração à tarde, significa que ele não pode trabalhar à tarde. Só que nós temos funcionário como o Leonardo Vieira aqui, ó, que possui o curso de NR10, né, básico, e CEP, que é o Sistema Elétrico de Potência, né? Aí, por exemplo, o Leonardo, ele é um bom candidato para trabalhar aí na parte de manutenção na subestação. Nós temos aqui também o Pascal. Pascoal e Freitas, eles são funcionários aí indicados para estar trabalhando na manutenção da subestação, né? Ok, pessoal? Ou seja, a empresa, ela indica que para a segurança você pode estar trabalhando, tá montando aí a sua equipe com 2 funcionários. Então nós temos aqui, ó, o Pascoal e o Leonardo, né? Então você vem aqui, ó, folha de resposta, abriu. Então, por exemplo, aqui, ó, você pode colocar aí Pascoal. E Leonardo. Aqui, ó, embaixo, né? Esse número só é relacionado aqui ao Brasil. Então, o Pascal Leonardo aí, vamos dizer aí, ó, que você colocou eles para trabalhar de manhã e à tarde. Só pode trabalhar 8 horas, tá? E aqui, de noite aqui, você tem que escolher outros funcionários aqui, ó. Porque nós temos turno A, turno B e turno C, né? Então o cara não pode trabalhar nos 3 turnos ao mesmo tempo, senão gera banco de hora, ou então pode dar uma multa aí. Tem que trabalhar 12, 36. Trabalhar um dia sim, um dia não. Ok? Então, outros funcionários aqui, ó. Você vem. Vamos procurar outro que tem NR10 e CEP, pode trabalhar à noite. Aí, ó. NR10, CEP, Pascoal, Leonardo, tá de boa, né? Aqui, ó. Não, aqui é NR35, que é a altura. Então, o Alex, estuda à tarde. Então vai ser o Alex. Você coloca o Alex. Outra norma aqui que eu vou colocar no nosso grupo aqui. Temos a 14. O Alex Almeida. Isso aqui é para manutenção da subestação, tá? Nós temos o Alex Almeida. Quem mais?
O Tarso, não, só que é NR35 e NR10. Ele pode trabalhar de manhã e à noite. NR10 e CEP também estuda administração à tarde. Então, Alex, já coloquei. Possui NR10 básico e CEP. E também se realiza estágio acadêmico pela manhã. Então, não dá para colocar aí para trabalhar à noite, né? Colocar aí para trabalhar à noite, aí ele vai sair de noite e já vai realizar o trabalho, né? Fernando. Aqui, ó. Fernando, ele trabalha, faz letra à tarde, então ele pode trabalhar à noite. Fernando Nunes. Aí eu vou colocar o Fernando Nunes. Mas aí você escolhe os profissionais que você acha melhor para você. Aqui, ó. Olha lá. Ó. Então, eu vou fazer o primeiro, vocês fazem o restante. Nós temos aqui, ó. Profissional 1 e 2, Leonardo Pascal, Leonardo Pascal e Leonardo. E aqui no turno 3 temos o Alex Almeida e o Fernando Nunes. Aí qual que falta para você? Eliminação de áreas comuns, né? Aqui ele tem que ter o curso de eletricidade e o curso de NR35. NR35 para trabalhar em altura, com andame, escada, com segurança. Porque é o seguinte, geralmente as luminárias é acima de 2 metros, né? Aí você tem que usar capacete, luva, óculos, tá lá abaixo. E aí você tem que realizar isso aí para a parte de manutenção. Só um momento. E aí, dando continuidade aqui, então, eu tenho um profissional para trabalhar em áreas comuns, na parte de manutenção aí, né, eliminação, ele tem que ter o curso de NR35 e ter o curso de eletricidade, né? Para dar manutenção, trocar a lâmpada queimada. Por quê? Porque ele vai subir em escala, subir em andame, aí precisa usar capacete, óculos, né? Ok? Bota de segurança, né? Aí você vai escolher 2 profissionais também. Aí lembra, você tem o turno A, turno B e turno C. Só direto você fala turno A, turno B, turno C, turno 1, 2. Então, por exemplo, primeiro turno é o mais top da galáxia, que é das 8 até umas 3, mais ou menos. Segundo turno é das 3 até as 11, né? E o terceiro turno é das 11 até umas 7 horas da manhã, ok? Tem essa variação. Terceiro turno é o seguinte, já trabalhei já uns 6 meses no terceiro turno, não compensa não. Tem gente que acha bom porque ganha mais, tem menos chefe, né? E às vezes você ganha quase seus 2 salários. Um salário seu mais um salário. Mas não compensa, pessoal, porque te paga mais por causa disso. Porque você ganha aí uns 30% a mais ou mais. E aí tem o seguinte detalhe. Sua saúde também é uns 30% aí, né? A menos. Por quê? Porque aí tem o hormônio do crescimento, né? Quando você dorme e tudo mais. Tem vários detalhes da saúde aí, ok? Então, quando você conseguir trabalhar só de manhã à tarde, é uma indicação aí do professor Alan. Mas você que é profissional que tem que trabalhar à noite e gosta de trabalhar à noite, não tem problema, certo? Eu trabalhei 6 meses, não acostumei não. Certo? Você não dorme direito e tal, né? Não alimenta direito, mas tem gente que acostuma. E aí, nesse caso, nós temos turno A, turno B e turno C. Pessoal, mas na minha fábrica aqui é diferente, não tem problema não. Mas geralmente essa variação é essa. Aí tem gente que trabalha tanto o turno A como B junto, porque, por exemplo, você trabalha das 8 até umas 5h30, até 6 horas, entendeu?
Às vezes tem 1 hora de almoço, tem 2 horas de almoço, que aí você trabalha sábado também, ok? E tem empresa que trabalha com um horário que a gente chama 12h36, que é o quê? Você trabalha 12 horas e folga outro dia que é 36, né? Mas nós temos teve uma mudança nas leis trabalhistas aí, você vai, eu já trabalho, já ministrei aula em empresa que trabalha 12 horas aí todo dia, né? Só que aí o funcionário tem 2 horas de almoço. Aí tem uma certa diferença, tal, e assim sucessivamente, ok? Mas você deve trabalhar com segurança, né? Para realizar um bom trabalho seguro, ok? Além aí da parte de subestação, tem iluminação, painéis de bomba com inversor de frequência, sistema de bombeamento, né? Sistema de tanques com instrumentação ligada à automação, bombas elétricas, né? Sistema de proteção aí, detecção de alarme, incêndio, né? Certo? Sistema de refrigeração que a gente chama de chiller, né? Que é de água gelada. O sistema de refrigeração mais elevado aí, mais top. Ok? Certinho? E aí, dando continuidade aqui, ó. Agora vamos para a nossa atividade 2. Vamos salvar. Então, na parte da atividade 2, pessoal, o que a gente tem que fazer? Agora vocês têm que fazer o que a gente chama de cronograma aí, certo? De manutenção, rotas de supervisão, ok? Nesse caso aqui, você vai entrar lá na situação de aprendizagem. Vai abrir aqui, tá? No Excel. E aí, abrindo aqui, ó, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um cronograma de manutenção e rotas de supervisão. Ou seja, nós temos aqui manutenção da subestação. Deixa eu baixar aqui um pouco. Temos aqui, ó, manutenção da subestação, que é da manutenção nos disjuntores. Temos aí a manutenção aqui eletrotécnica de distribuição, certo? Temos aí as luminárias, tá vendo? Ó? Temos aí a parte de automação e controle, né? Automação e controle geralmente trabalha com sensores, CLP, que é controlador lógico programável, trabalha com inversor de frequência, trabalha com soft start. São equipamentos aí que já trabalham com uma certa tecnologia para o aumento da produção, né? Redução da perda de matéria-prima e, no caso, trabalhar com a mão de obra qualificada, que são vocês que estão aí do outro lado da telinha, né? Né, galera? Legal. Na hora que você vê aqui, ó, não se assusta não. Tiver escrito aqui chiller. Chiller é sistema de refrigeração já mais potente, tá? Você imagina com um ar-condicionado gigantesco, né? Já consegue fazer uma refrigeração de vários ambientes ao mesmo tempo, ok? Dito isso, o que você vai fazer? Isso aqui já está lá na situação de aprendizagem de vocês. Vocês clicou lá, aí você vai ter segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Você vai indicar funcionários para trabalhar durante a semana. Como exemplo aqui, ó, na segunda-feira, temos o Marcos Cândido Levi, tá trabalhando com alicate a perímetro, né, com a perímetro, certo? Fazendo verificação do disjuntor, né? Ok? Nós temos aqui do período de 1 hora até 5 horas da manhã. Aí você pode colocar o pessoal para estar realizando esse tipo de manutenção. Verificar aí a tensão elétrica, se tem algum tipo de mau contato, verificar
fazer a manutenção, verificação visual primeiro, depois verificar se o cabeamento está apertado mesmo, né? Se tem algum mau contato, se a corrente elétrica está ok, se o disjuntor está em pleno funcionamento, se apresenta alguma falta de fase. E aí você tem que colocar esses funcionários para trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, até sexta-feira. Veja o lado bom, ele não trabalha sábado, né? E aí, aqui, pessoal, mas na onde que eu vou pegar a lista de funcionários? Na situação de aprendizagem, lá na sala de vocês, tem aqui uma lista de funcionários. Aí essa lista de funcionários, você vai clicar na lista de funcionários e vai verificar aí, né, os profissionais que estão qualificados, habilitados, né, para realizar esse tipo de manutenção. Por exemplo, nós temos aqui funcionários respectivos aí para manutenção de automação industrial. Para automação industrial, você tem o Henrique, tem o Alexandre, o Eduardo, o Gustavo, o Rafael, França Oliveira, Daniel, Alan Silva, tá vendo aí, ó? Certo? E bombeiros hidráulicos, que é o Kleber Nascimento, Cláudio Dias, Mário Santana, Moisés. E temos aqui os técnicos em mecânica e refrigeração. Tipo, o Bruno Soares trabalha aí, né? Com instalação de bombas. Temos o Breno, o Carlos Cardoso, Paulo Carneiro, Couto, Jorge, Gilson, Matheus e Américo, ok? Tudo aqui, cada um dos funcionários estão respectivos aqui aos cursos que eles já fizeram. Por exemplo, Rafael Lima, ele tem NR10, ok? O Eduardo, ele tem NR33 e NR10. E nós temos aqui, por exemplo, aqui o Jair Santiago, né? Que tem curso de NR10, Pascoal, que é o que eu falei para vocês. Tem o curso de NR10 e CEP, né? Que é o Sistema Elétrico de Potência. Temos aqui o Alexandre Almeida, né? Que tem o curso de NR10 e CEP. E temos aí o Márcio Cerqueira, né? Que tem um curso de NR35 e NR10. E aí você, através dessa lista de funcionários, você vai montar o seu cronograma de manutenção em rotas de supervisão de acordo com os dias da semana, como segunda, terça, quarta, quinta, sexta, menos no sábado, ok? Lembrando que os funcionários eles têm que seguir a linha de manutenção que você determinou, como realizar a manutenção da subestação, realizar a manutenção do painel elétrico, nas luminárias, né? Realizar a manutenção nas luminárias, na parte de automação, trabalhar com inversor de frequência. São vários equipamentos aí que tem que realizar a manutenção de acordo com os dias da semana. Ok? Certinho? Deixa eu voltar aqui. E aqui, ó, finalizando aqui, ó. Não se esqueça de desenvolver as atividades, né? Eu desejo a todos aí uma ótima semana. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Qualquer dúvida pode mandar mensagem para o professor Alain.